Hoje eu vou falar de um tema polêmico aqui, que é felicidade, né? Felicidade, ela é uma habilidade, sim. E eu vou usar por quê? Porque muitas pessoas acham que é algo extremamente complicado, né? E pode ser, como pode também não ser. Talvez não seja tão complicado assim. Depende muito da forma como a gente encara a felicidade, como a gente encara o mundo, as dificuldades. Felicidade não é a ausência de problemas, né? Uma pessoa que está ali numa vibe feliz a vida inteira, se mantendo, não quer dizer que ela não tenha problemas. Quer dizer que ela lida com os problemas de uma forma diferente, né? E muitas vezes quando a gente fala de felicidade, algumas pessoas acham até que não é possível. Eu abri minha caixinha de perguntas lá no Instagram e para a gente falar sobre felicidade, uma das pessoas colocou que não acreditava em felicidade. E por a gente não acreditar em algo, muito provável que ela já tenha acreditado um dia, se frustrou com algumas coisas e ela simplesmente se fechou para o mundo, né? Mas ela criou a realidade dela baseada nessas experiências. Mas não quer dizer que seja nada, né? Uma verdade absoluta. Ela pode ser mudada desde que você queira, desde que você queira compreender o que as coisas estão acontecendo, como elas estão acontecendo, por que delas estarem acontecendo, né? E o que, que você pode aprender com elas. Então, normalmente, quando a gente se fecha, a gente diz que não existe, eu não quero, eu não acredito, pela frustração, talvez por não queremos mais nos machucar, na verdade. Mas é possível sim, a felicidade é algo que vem de dentro. Se vem de dentro e não depende de algo externo para você causar essa felicidade, significa que a felicidade ela é baseada na forma como você enxerga as coisas, na sua maneira de pensar. Então, felicidade, que nem eu falei, não é ausência de problemas, não quer dizer que você não vai ficar triste em alguns momentos. Só que isso talvez não leve tanto tempo assim quanto levava antigamente. Algumas pessoas, quando elas passam por uma situação difícil, muitas vezes elas ficam a vida inteira para superar, outras pessoas levam anos, outras levam meses, outras levam dias e algumas levam horas ou minutos. Então, tem a ver com resiliência também, né? Para a gente se superar, aprender com aquilo. Mas o que eu quero trazer aqui hoje é exatamente essa forma de enxergar. Vamos desenvolver isso aqui até o final? Já falei demais, né? Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Diego Belo, eu sou fundador da rede de escolas de inglês Old Castle, com aulas aí para o mundo inteiro. Também sou investidor, mentor e palestrante. E hoje quero ousar nesse tema felicidade, que é uma coisa que eu gosto. Para quem não sabe, para eu ter vindo para as redes sociais e fazer palestras, eu até comecei falando um pouco sobre empreendedorismo no início, mas eu queria mesmo mostrar para as pessoas que elas podem ser mais felizes, que elas podem e devem ter uma vida mais leve, né? As pessoas merecem isso e tudo isso é baseado na nossa maneira de pensar, no nosso mindset também. E é por isso que eu gravo os conteúdos até hoje, mas foi a primeira vez que eu resolvi abordar de fato esse tema. Então vamos lá, é a forma da gente enxergar que muda tudo, né? E a gente fala sempre daquela analogia do copo meio cheio, meio vazio, e esses dias eu vi uma foto que eu achei o máximo, até compartilhei, que era uma foto de três copos iguais, né? Então, em um era o copo que você interpretava como meio vazio, então era uma pessoa negativa. Aí o outro copo com o mesmo desenho, as pessoas iam entender como meio cheio, né? E aí eram pessoas positivas, né? Pensamento positivo. E o terceiro copo, que era o mesmo desenho, estava assim: o copo está me machucando. Então, aquelas pessoas que se colocam muitas vezes no papel de vítima, né? E esse é um dos pontos. A gente precisa mudar a forma com que a gente está enxergando as coisas se a gente quiser desenvolver e manter a nossa felicidade. Muitas vezes as pessoas se colocam no papel de vítima e isso atrapalha muito. Se colocar no papel de vítima, primeiro que é um ponto negativo, e vale dizer, né, vou dizer mais uma vez aqui, que nós, seres humanos, nós temos a tendência de sermos mais negativos de natureza, e isso vem desde a época das cavernas, quando a gente tinha que caçar para sobreviver, para comer, sobreviver, e a gente não podia sentar em cima simplesmente da pedra e ficar observando e contemplando a natureza, porque podia vir um bicho ali e pegar a gente, então a gente já tem esse instinto de sobrevivência de ser mais negativo, mais pessimista, pensando que algo pode acontecer, e é um mecanismo de sobrevivência, tá? O cérebro ele funciona para te manter vivo, então ele vai acionar alguns mecanismos que vai fazer com que você sempre esteja alerta, atento, ou seja, você acaba sendo pessimista. E algumas pessoas dizem que elas são realistas, mas não passa de uma camuflagem para dizer que elas são pessimistas. Então,
Mais uma vez, é a forma da gente enxergar, né? O copo meio cheio, meio vazio, enxergar as oportunidades e muitas vezes enxergar o que a vida está te passando, né? Quais são aquelas ações que ela está te dando, que aquilo nada mais é do que um ensinamento, se você conseguir olhar por esse lado, né? Então vamos entrar mais nesse ponto aqui. Deixar o vitimismo de lado. Eu sempre falo muito da autorresponsabilidade, né? O que é autorresponsabilidade? Por mais que você não seja o culpado por todas as coisas que aconteceram com você, você é responsável do que você vai fazer com elas daqui para frente. Então, não importa o que tenham feito para você, aconteceu, é um fato, aceite isso. Agora, daqui para frente, o que você pode fazer com isso? Então, quando você começa a mudar, primeiramente, esses pontos, você consegue já ter uma vida diferente. Você já não é mais a vítima. Você é o protagonista da sua história. Então, você vai estar trabalhando daqui para frente o que você vai fazer com aquilo. E aí você tem grande chance de não ficar focando no problema, mas focar na resolução dele, ok? Saindo do papel de vítima. Ah, mas fizeram para mim, mas eu não tive culpa. E aí você não resolve absolutamente nada focando no problema e se ausentando da responsabilidade, né? Os estoicos, inclusive eu gravei um vídeo sobre 10 pontos do estoicismo que você pode trazer para a tua vida. A filosofia estoica é muito legal, eles são muito práticos e eles têm essa coisa também da autorresponsabilidade. Então, se alguma coisa aconteceu, aceite e pense o que você vai fazer daqui para frente. Então, não tem como ficar contemplando muito, simplesmente vai lá e haja. Eles falam também sobre os pensamentos. Então, se você tem pensamentos que você não poderia expor para outras pessoas, então você nem deveria manter esses pensamentos com você. Então eles tinham uma praticidade muito grande para lidar com as situações difíceis, com os problemas. Eles jamais se colocavam no lugar de vítima, mas eles pensavam sempre como que eles poderiam resolver as coisas. Eles eram pessoas de fé, sim, mas eles acreditavam que tudo tinha uma lição, tudo tinha um aprendizado. E aquilo, quando a gente aprende com as lições que aparecem para a gente, né, como obstáculos, dificilmente a gente vai passar por elas de novo, uma vez que a gente venceu. Só que se você está num período da tua vida onde as mesmas coisas vivem acontecendo, os mesmos problemas aparecem, significa que você ainda não aprendeu a lidar com isso. E talvez você seja um pouco infeliz por conta desses problemas que vivem te perseguindo pela vida. Mas será que você soube encarar e aprender com isso? Será que você está olhando de frente ou você está negligenciando algumas coisas que estão acontecendo? Porque, como eu disse, a pessoa feliz ela não se ausenta dos problemas, mas ela encara os problemas de uma forma diferente, de uma forma que não vai afetar tanto ela, mas que ela possa, inclusive, aprender com isso. Então, eu acredito que a felicidade também esteja ligada com isso. Então, uma dica, vai estudar sobre estoicismo, bem legal, e dá uma olhada no meu vídeo aqui que eu postei, acho que mês passado no canal, que fala do estoicismo, a gente pega uns pontos bem a fundo. Qual outra forma que a gente tem para a gente começar a trabalhar a nossa felicidade? É meio óbvio, talvez, né? Gratidão. A gratidão faz com que a gente consiga olhar para a vida com outros olhos, de uma outra forma. Eu tenho um desafio que eu falo do desafio Gratidão 21 dias, está lá um dos primeiros vídeos que eu gravei aqui no canal, que esse desafio faz com que você passe 21 dias fazendo pelo menos 3 agradecimentos no teu dia. Por quê? Porque quando você faz esses 3 agradecimentos, no início do desafio, você acaba agradecendo pelas coisas mais comuns, né? Agradeço pela minha família, emprego, saúde. Conforme vai passando o tempo, você vai buscando outras coisas para você ser grato. E algumas pessoas até brincam, nossa, mas não tem mais o que agradecer, eu já agradeci por tudo. E sempre tem. E essa é a grande sacada, né? Porque quando você começa a procurar, você vai encontrar nas pequenas coisas. Eu agradeço pelo chuveiro de água quente que eu tenho hoje, eu agradeço por não ter dormido tão bem hoje, mas eu tinha uma cama maravilhosa, eu tinha um cantinho para ficar, outras pessoas talvez estejam na rua. Então, quando você começa a olhar por esse lado, é o copo meio cheio. Então, você começa a encarar a vida de uma outra forma. E aí você dá valor para aquilo que você tem, não aquilo que você não tem ou gostaria de ter. Toda vez que a gente pensa no agradecimento, né? A gente agradece pelo que a gente tem, a gente gera sentimentos, energia aqui no nosso corpo, isso emana através de abundância. Toda vez que a gente pede, toda vez que a gente reclama, é sentimento de escassez.
Então, uma pessoa que é feliz de verdade não é uma pessoa que fica reclamando. Não quer dizer que ela não possa reclamar em alguns momentos, mas ela entende que a felicidade dela depende só dela e não das coisas externas. Então, ela começa a ser grato exatamente pelas coisas que ela tem. Então, se você quer ser mais feliz, a gratidão é um ótimo exercício. Eu conversando com um amigo esses dias, ele estava passando por momentos difíceis na vida pessoal, muitas coisas na vida profissional também, muitas coisas estavam acontecendo, ele já não estava conseguindo mais dormir, o lado negativo estava tão forte que parece que tudo começava a conspirar contra ele. E o primeiro dia, ele já não conseguia mais dormir. O primeiro dia que ele fez os agradecimentos, que ele olhou por esse outro lado, ele conseguiu dormir. E aí ele comentou isso comigo, eu falei, pô, continua, né? E ele continuou fazendo esse exercício e a vida dele foi normalizando. É mágica? Não, não é mágica. São aquilo que eu falei, todo o pensamento ele gera um sentimento, né? Então você pensa, depois você sente, e isso gera uma ação também. Então a gente não tem controle, por exemplo, sobre os nossos sentimentos, aquilo que a gente sente, mas às vezes a gente pode controlar os pensamentos e os pensamentos vão ditar novos sentimentos também. Então tudo está de acordo com a tua vida, com a forma que você pensa, né? E a gratidão ela pode te ajudar em muito nesse ponto. Então, inclusive, até se você já passou, já fez o desafio, pratica a gratidão, comenta aqui embaixo comigo para eu saber como é que tá isso aí. Que é maravilhoso encontrar pessoas que já conseguem olhar com esses outros olhos e também ouvir as mudanças que elas tiveram na vida depois que começaram a ser mais gratas. Né? E um outro ponto, e último ponto aqui, que eu acho que é fenomenal, junto com a gratidão, anda de mão dada, e se você puder compreender isso, talvez você vá compreender a vida como um todo. É você entender quais são as leis universais que regem o nosso universo. Nosso universo tem leis, e você não tem como ir contra essas leis. Ou você aceita isso, ou você vai se frustrar, porque a lei é uma regra e ela existe para todos, sem exceções. Então, por exemplo, se você for pensar na lei de ação e reação, tudo que você faz volta para você. Então, se você não está tendo coisas boas na tua vida, presta atenção nas coisas que você está dando, nas coisas que você está emanando. Mas eu não estou fazendo nada de errado, eu nunca faço nada de errado para ninguém. Preste atenção nos seus pensamentos. Quando você pensa, você gera sentimentos, esses sentimentos têm vibrações também. E funciona da mesma forma. Não tem aquela lei da atração, tudo que a gente emana, os pensamentos, aquilo volta para a gente acaba atraindo. Os pensamentos também estão aí no meio. Então, se você é uma pessoa que sempre olha para o lado negativo, você sempre encontra problemas, você está sempre reclamando dos outros, você sempre foca no problema. Quando alguém chega e te dá uma solução, você continua com o problema na mão. O que você acha que você vai colher? Então a vida está te dando de volta exatamente aquilo que você criou e emanou. E quando a gente fala das leis universais, tem várias. A lei de vibração, que tem a ver com isso. Tudo que a gente pensa gera uma vibração e essa vibração acaba atraindo outras coisas da mesma vibração. As pessoas que você conhece na vida, que você se relacionam, elas têm a mesma vibração que você ou muito parecido. Não tem aquele, acho que é o Stephen Covey que fala que você é a média das 5 pessoas com que você, Jim Rohn, né? Se você é a média das 5 pessoas com quem mais convive, é pela lei da vibração também, lei de ação e atração. Então, quando você entender as leis que regem o nosso universo, você vai entender muito mais sobre a vida e você vai entender que tudo isso são lições que nós temos para aprender. Então, não adianta lutar contra. O primeiro passo é aceitar. E felicidade não é algo que você vai perseguir para você alcançar. Eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Não é assim que você vai conseguir conquistar a felicidade. Você vai conquistar a felicidade compreendendo todas essas leis, compreendendo que você tem responsabilidade sobre tudo, compreendendo que está nas tuas mãos a decisão de ser feliz ou não. Mas, mais uma vez, não adianta você só olhar para ela e desejar querendo ter, porque não é assim que funciona. Você precisa compreender e ter ações que estejam relacionadas a isso. Gostou ou não do vídeo? Fez ou não fez sentido? Comenta aqui comigo que essa troca é bem legal. Eu sei que o vídeo é ousado, mas é somente a minha visão, é o que eu trouxe para a minha vida, fez muito sentido e talvez também possa te ajudar e faça sentido no momento que você está vivendo. Inclusive, aproveita
para dar um like aqui, segue meu canal, se inscreve aí, aciona o sininho e mande para outras pessoas que possam também se interessar por esse vídeo aqui. Te vejo no próximo e um grande abraço.